Olá pessoal, estamos juntos novamente, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre radiciação, tá? Propriedades dos radicais. Vamos lá. Então nós temos aqui vários exemplos, né, de raízes, né? Raiz enésima, tá? Não é raiz quadrada. Por que raiz enésima? Porque nós vamos ter qualquer índice, certo? Aqui é onde vai o índice da radiciação. Esse símbolo é o radical, esse símbolo aqui se chama radical, e o número que vai dentro do radical é o radicando. E eu coloquei aqui para vocês uma definição. Ó. A radiciação é a operação inversa da potenciação, ou seja, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Né? Por quê? Porque 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. E aí, quando você corta esse expoente com o índice, eu tenho o número 2. Então, a raiz quadrada de 4 é um resultado exato. E para provar que a operação é inversa, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. Entendido? Então, agora nós temos várias raízes aqui. Ó. Lembrando para você que por convenção o 2 você não coloca aqui, tá? Quando tiver oculto, não tiver nada, é porque é a raiz quadrada. Então, qual que é a raiz quadrada de 64? É 8, porque 8 vezes 8, 64. E qual que é a raiz quadrada de menos 25? Aí eu vou dizer para você que não existe resultado pertencente aos reais. Tá? Por que não existe? Porque não existe raiz quadrada de radicando negativo se o índice for par. Como aqui o índice é par, é 2, então não existe a raiz quadrada nos reais. E o 40? A raiz quadrada de 40 também não existe o valor exato, mas existe um valor aproximado. Porque não tem um número que ele vezes ele dá 40. Você pode lembrar aí do 5 vezes 8, né? 5 vezes 8 é 40. O 4 vezes 10, tá? O 4 vezes 10 também é 40. Aí se você pegar o 6, aí você vai ter o 6 vezes 6, que dá 36, tá certo? Aproximou bem de 40. E se você pegar o 7 vezes 7, vai dar o 49, tá certo? E então a raiz quadrada de 49 é 7. 49 também está próximo de 40. Então, concluindo, a raiz quadrada de 40 é aproximadamente 6. 6, alguma coisa. Tá? Eu não tenho um valor exato, a não ser que você faça na calculadora a raiz quadrada de 40 e aí você vai ter um resultado mais aproximado, até com várias casas depois da vírgula. Por exemplo, 6,32 e assim por diante, porque é um número irracional. Tá certo? Então nem toda raiz quadrada vai dar número exato, nem toda raiz enésima vai dar número exato. Aqui a raiz quadrada, aqui a raiz cúbica de 8 vai dar 2, porque 2 ao cubo, né? É 8, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Dá para cortar, então. E eu tenho o 2. Tá? Outra maneira de você escrevendo isso aqui é, então, fatorar o 8. E o 8 é 2 ao cubo. E aí você elimina e sai o 2 livre. Tá? Aqui, menos 8. Ah, não vai existir. Aqui vai existir. Menos 2 é o resultado. Por quê? Porque o índice é ímpar. Radicando negativo existe quando o índice é ímpar. Tá certo? Tanto é que menos 2, né, ao cubo, né, raiz cúbica de menos 2 ao cubo. Então você vai cortar o índice lá pelas propriedades, né, de índice e expoente iguais, e o resultado é menos 2. Tá certo? E a raiz cúbica de 27 é o 3, porque só o 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então a raiz cúbica de 27 é o 3, e a raiz quarta de 16 é o 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, e vezes 2 é 8, e vezes 2 é 16. Então a raiz
quarta de 16 é 2. E a raiz quarta de menos 16 também não vai existir em reais. Tá certo? Porque aqui é par. E a raiz quinta de 32 é 2. Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, e vezes 2 é 16, e vezes 2 é 32. Então a raiz quinta de 32, raiz quinta de 32 é 2. Seguindo, agora vamos conhecer a primeira propriedade. A primeira propriedade é a propriedade do índice e expoente iguais. Ó, o índice aqui é 2, o expoente é 2, sai o 5 livre. Nem sempre vai estar prontinho. Ó, o 25, você tem que primeiro transformar esse 25 em potência, que é 5 ao quadrado, e aí você pode cortar, e também a resposta é a mesma, né? Daqui, ó. 5. E aqui a raiz cúbica de 4 ao cubo é 4, é só cortar o índice e o expoente são iguais. Aqui não está preparado, mas você sabe que 64 é 4 ao cubo, porque 4 vezes 4 é 16 e 4 vezes 16 é 64. Pode cortar, o resultado dá o mesmo, dá 4. A raiz cúbica de menos 125 é menos 5, porque você sabe que 5 vezes 5 é 25 e vezes 5 é 125. A raiz quarta de 81 nada mais é que 3 à quarta, que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, e vezes 27 vezes 3 é 81, tá certo? E a raiz quarta de 625 é 5, a raiz quinta de 32 é 2 na quinta, então você pode cortar o 5 com o índice 5, e é o 2 que sai livre, tá certo? E aqui o 100 mil nada mais é que o número 1, né? O 10 elevado à quinta. Ó, o 100 mil é 10 à quinta, então você corta o 5 e sai o 10. Então, a raiz quinta de 100 mil é 10. Seguindo, agora, segunda propriedade. Podemos simplificar os expoentes, fazer a simplificação, ou seja, vai dividir aqui por 5, vai ficar 2, e vai dividir aqui por 5, vai ficar 1. Então vai ficar raiz quadrada de 3. Aqui só pode dividir por 2, os dois são pares, vai ficar raiz quadrada, daí não precisa pôr o 2. E o 2, o 6 dividido por 2 vai dar 3. Tá? Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao cubo. Se você quiser, você pode deixar raiz quadrada de 8. E ainda você também pode liberar um 2, né? Pode liberar um 2, porque fica 2 ao quadrado vezes 2, e aí você libera um 2, e aí você tem 2 raiz quadrada de 2, tá? Então a maneira fatorada e a maneira inteira ali, raiz quadrada de 8. E 4.096? 4.096, você fatorando 4.096, vai dar 2 elevado na 12, na 12ª potência. E aí você pode simplificar, tá certo? Pode simplificar o 12 com o 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então fica 2 ao quadrado. Livre já da raiz. Isso vai ser igual a 4. E a raiz cúbica de 729. Fatorando 729, você tem 3 na sexta. 3 na sexta, né? Você pode simplificar. Você pode também fazer isso. Ó. Você sabe que a raiz quadrada, a raiz é o radicando é a base da potência, e o expoente é o numerador e o índice é o denominador. 6 dividido por 3 dá 2. Uma vez que deu o número inteiro, não é mais a raiz quadrada, é número. Tá certo? Seguindo para a terceira propriedade. Na nossa terceira propriedade, eu posso fazer o quê? Multiplicar os índices para juntar as raiz da raiz, daí virar uma raiz só. Então aqui, ó, raiz n de raiz m, fica raiz nm, tá? E aqui, raiz de raiz de raiz, é só multiplicar os 3 índices, aí vira uma raiz só. Então olha aqui, como que fica essa raiz de raiz da raiz de 2/8. Você sabe que aqui tem um 2, você sabe que aqui tem um 2, e você sabe que aqui tem um 2. Para juntar tudo numa raiz só, você multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, na verdade,
a resposta final pela primeira propriedade que a gente já viu, expoente e índices iguais, corta e o resultado é 2 livre da raiz. E aqui nós vamos ter 12, né? Porque 3 vezes 4, 12, e 4.096 é 2 na 12. Corta o expoente com o índice, o resultado é o 2 livrinho. Seguindo, quarta propriedade. Nessa nossa quarta propriedade, nós vamos poder separar um produto em duas raízes ou vice-versa. E aqui na divisão também, né? Separar em numerador e denominador se for necessário. Então, no caso aqui, eu vou ter a raiz cúbica de 5, né? Multiplicada pela raiz cúbica de 4. Tá certo? Separado. Ó, posso separar os dois em duas raízes. Tá certo? É claro que você pensou fazer em 5 vezes 4, 20 também. Tá? Só que eu não estou usando a propriedade. Ó, raiz cúbica de 20. E aqui? Aqui é só separar denominador e numerador. Ó. Também. Tá? Raiz quarta de 3 e raiz quarta de 2. Tá? Então aqui eu fiz a separação. Quando aparecer assim, né? Raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 3. Posso fazer o inverso. Posso fazer uma raiz só, o 8 e o 3. A propriedade vale voltando também. Agora é a hora da choradeira, né? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo vai te ajudar a entender sobre as propriedades dos radicais, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Até lá!